boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live, que é uma iniciativa da nossa Comissão da Mulher Economista. A nossa live de hoje é sobre o gerenciamento das nossas emoções. Né, Ana? Será que a gente está conseguindo controlar as emoções? Quem vai falar sobre esse assunto com a gente é Ana Cláudia Legal. A Ana é justamente especialista em gestão emocional, especialmente dentro das organizações. Ela é formada em comunicação social, pós-graduada e instrutora do SEB, que é o Cultivando o Equilíbrio Emocional nas Organizações. É pós-graduada em gestão estratégica do conhecimento e da inovação, com especialização em gestão do conhecimento, educação corporativa e aprendizagem organizacional. Atualmente, ela é professora convidada da FGV para as disciplinas comportamentais, coaching e mentoring. Ana, obrigada. Seja muito bem-vinda, viu? Como eu disse, essa live é uma iniciativa da nossa Comissão da Mulher, coordenada pela economista e conselheira do Corecon, Fernanda Della Rosa. E eu vou citar aqui os nossos integrantes da comissão, que são Alessandra Cocarelli Alves Ribeiro, Salete Aparecida Rossini Lara e Luiz Paulo Rosenberg. Sejam muito bem-vindos. Eu vou passar a palavra primeiro para o presidente Pedro Afonso Gomes. Por favor, presidente. Obrigado, Denise, muito obrigado. Eu só para dizer que eu já assinei a portaria nomeando a Silvia Barbeta e a Vânia Santos como membro da comissão. Então, Então eu devo citá-las, tá bom. pode pôr na sua lista aí que elas já são membros da comissão, Tá tá? bom. Eu Ótimo, quero muito bom. agradecer aí à Comissão da Mulher, a Fernanda, coordenadora, conselheira, coordenadora, também a Ana pela boa vontade e certamente um tema muito fundamental para qualquer ser humano e mais quem vive na tensão que os economistas vivem. Então, eu gostaria de te agradecer muito, Ana, por essa disponibilidade sua. Nós vamos certamente aproveitar muito bem esses que estão na sala e também aqueles que venham a assistir esse vídeo na TV Economista. Obrigado. Obrigada. Por favor, Fernanda. Bom, boa noite a todos. É um prazer muito grande fazer parte desta comissão. A gente tem visto assim temas tão relevantes, né? E agradecer a todos que estão aqui presentes, a organização, a Denise, o presidente Pedro, que tem nos dado esse espaço. Boas-vindas à nossa nova integrante, Silvia, e demais, e em especial a Ana, que eu tive a felicidade de conhecer o trabalho da Ana e do Carlos, né? Há algum tempo atrás, depois acompanhando todo esse trabalho deles. Não há como dizer que não esteja totalmente relacionado no nosso dia a dia. Hoje em dia, nós realmente temos essa... Bom, hoje em dia, a gente tem essa variável, né, no nosso humor, e afeta diretamente os resultados. Então, estou ansiosa pessoalmente e profissionalmente para te ouvir, Ana. Fique à vontade, pode fazer uso da palavra. Obrigada a todos pelo convite. Veio através da Fernanda, mas desde o início muito bem recebida. Estou muito honrada em falar com todos vocês e muito feliz também por falar de um tema que é tão atual, que vem se tornando cada vez mais necessário para todos nós, não é? Então, quando nós tomamos contato com os conceitos da gestão emocional, parece que se abrem as portas para que a gente tome a frente das nossas emoções. Então, o que eu vou contar hoje também faz parte da minha experiência, até que eu aprendesse, que eu mergulhasse nesse tema, eu também não tinha o menor controle, eu também cometia várias falhas, não é? Porque faz parte do humano, a gente tentando acertar, não acerta, né? E quando nós não acertamos na questão da gestão emocional, automaticamente nos gera um sofrimento interno e depois nós geramos o mesmo sofrimento para as pessoas que estão à nossa volta. Então, hoje toda a história que eu vou contar para vocês está relacionada inicialmente a nós mesmos.
se nós conseguirmos aprimorar os nossos comportamentos, se nós guardarmos os conceitos e nos lembrarmos deles, todos eles no dia a dia, com certeza nós vamos internalizar e antes de darmos alguns passos, nós vamos pensar. Então, a minha provocação hoje é para que nós passemos a pensar sobre as nossas emoções, para só depois ter alguma ação. E eu quero começar falando sobre uma frase de um filósofo chinês chamado Lao Tzu. E ele diz assim: se queres acordar toda a humanidade, então acorda-te a ti mesmo. Se queres eliminar o sofrimento do mundo, então elimine a escuridão e o negativismo em ti próprio. E, na verdade, a maior dádiva que podes dar ao mundo é aquela da tua própria autotransformação. Então, percebam que a gestão emocional não está ligada inicialmente ao outro, ela está ligada a nós, ao nosso íntimo. E mesmo quando achamos que alguém gera algum tipo de provocação que nos tira do nosso senso de controle, ainda assim não é o outro que nos provoca. Essa frase é muito importante para guardarmos logo de início. Nós é que nos deixamos provocar. Então, quando nós entendemos que aquele acontecimento é nosso, aí sim nós perdemos a linha da nossa própria gestão emocional. Então, o primeiro passo para fazer gestão emocional é compreender que o que acontece no externo, além de não ser de nosso controle, também não é 100% direcionado a nós. Trata-se de um fato e deve ser observado como um fato, um acontecimento, um evento, e não algo que nos tire, que esteja sendo criado e que nos tire do nosso centro, da nossa atenção. Então, a gestão emocional é olhar para dentro. Todas as vezes que eu consigo olhar para dentro, a minha resposta para fora se torna mais qualificada, né? A cada momento do nosso dia, diante dos eventos que nós vivenciamos, só se torna realidade aquilo que a gente coloca a atenção. Nós sentimos que estamos sendo provocados em relação a esses eventos cotidianos porque nós não colocamos a devida atenção, né? A nossa mente, a partir do momento que ela enxerga, né, pelos nossos olhos e quando ela começa a processar alguma informação, ela começa a carregar este evento com uma série de informações pré-concebidas. Então, aquele fato que era se torna um fato cheio de decisões, cheio de acontecimentos passados. Então, é como se nós fôssemos recheando este evento, que é tão único, com informações que já têm um peso do nosso próprio pensamento. Então, aquilo não é mais uma realidade, um fato que está acontecendo, não é mais um evento único, é um evento único mais tudo o que pensamos sobre ele. Então, vejam que nós mesmos damos conta de colocar numa situação algo que já não é dela. E nós continuamos a fazer esta mudança neste fato, neste evento, até que nós encontremos uma pseudo-solução na nossa mente. E por vezes ela não vem. E como não vem, as nossas ações não são as melhores decisões. Poderiam ser melhor trabalhadas. É claro que a gestão das emoções não é uma situação fácil e corriqueira do nosso cotidiano. Para que nós consigamos fazer a gestão, nós precisamos de uma disciplina, a disciplina da percepção, da autopercepção e também da percepção. Nós vamos perceber aquilo que está acontecendo repetidas vezes,
sem tomar qualquer tipo de ação, apenas observar, né? Uma das ferramentas para a gestão emocional que eu utilizo é a prática de atenção plena, ou mindfulness, né? Como é tão conhecido. E a disciplina para que a gente faça a atenção prevalecer aos nossos pensamentos, aqueles que agregamos ao fato, ao evento que está acontecendo, tem que ser para todas as situações do dia. Eu acho que vocês já podem ter vivenciado uma questão que alguém está falando e nós não olhamos, né? Nós falamos, não, continua, estou te ouvindo, estou fazendo alguma coisa e estou te ouvindo. Na verdade, nós não estamos ouvindo, né? Nós não estamos disciplinadamente direcionando a nossa atenção. Nós só direcionamos a nossa atenção para aquilo que vemos que não é positivo para nós. Aí sim, deixamos a nossa mente continuar pensando. Inicialmente, a importância da atenção para a gestão emocional é que a gente possa reconhecer quais são os nossos gatilhos emocionais. Gatilho emocional seria o que chamamos de a gota d'água, né? No nosso cotidiano, chamaríamos de a gota d'água. É aquele momento em que, agora eu tenho que tomar uma decisão, não é? Mas a gestão emocional também necessita que nós compreendamos qual é o tipo de emoção que está chegando, né? Se ela é construtiva, se a nossa ação vai levar a uma ação construtiva, ou se a nossa ação está direcionada para algo destrutivo. A falta da gestão emocional nos leva a ter essas duas possibilidades de ação. Ou eu acerto, ou eu erro, de ponta a ponta. Outro ponto importante para nós conversarmos é a possibilidade de fazer escolhas apropriadas. À medida que eu tenho este momento de reflexão, que eu carinhosamente chamo de momento deixe-me pensar, né? Eu quero pensar sobre aquilo que está se apresentando, e eu tenho uma condição de ter 100% da informação a meu dispor, aí sim eu posso fazer uma escolha apropriada da ação que eu vou dar. Quando faço uma escolha apropriada, automaticamente a minha resposta é qualificada, né? Eu não perco o controle da minha emoção. Eu sou capaz de entender o que está acontecendo sem me envolver emocionalmente e, portanto, decidir por uma ação qualificada. Nós temos, diante das emoções, os humores, né? Os humores são menores, eles são por ações mais corriqueiras, né? Hoje eu estou de mau humor. Entretanto, eles tendem a se arrastar por dias. Eles duram muito mais tempo do que um processo emocional, né? E um mau humor, ou o bom humor, né? Aquele excessivo, que a pessoa está excessivamente feliz, também é difícil de regular. Então, nos episódios de humor irritável, a emoção tende a ficar mais intensa. E nos episódios de alegria extrema, a emoção tende a ficar descontrolada, não é? Aí nós dizemos, né, a pessoa é irritantemente alegre, né? Irritantemente feliz, porque não consegue dosar a quantidade de emoção que está sentindo. Já na emoção, ela é uma sensação que também é física, não é? E ela é provocada por um tipo de estímulo, um sentimento ou um acontecimento que faz com que nós sejamos despertados por esses gatilhos. Mas a emoção é muito mais rápida, não é? Se eu tenho uma sensação de nojo, o nojo só vai acontecer quando eu olho para algo que me causa nojo ou se eu fico lembrando daquela situação que me causou nojo, mas normalmente é rápido, é diferente do humor que vai se arrastando, né? Que eu estou há dias mal-humorada, né? Estou há dias chateada. Então, a emoção, ela é mais complexa, ela é rápida, mas ela é complexa, ela é mais profunda, ela tende a nos arrastar para uma incoerência nas ações, né? O que é importante das emoções em si é que elas têm uma função, né?
uma emoção de medo, por exemplo, pode salvar a nossa vida, não é? Nós temos medo de atravessar uma rua sem olhar os carros, então é uma forma de nos resguardar. Por exemplo, ela também pode nos ajudar a formar relacionamentos. Eu estou feliz, eu estou expansiva, portanto, eu tenho desejo de conhecer mais pessoas, eu consigo me relacionar com as pessoas de uma forma diferente, né? Ela também satisfaz uma necessidade básica de convivência, né? As emoções nos levam para a convivência humana. Então, elas motivam os nossos comportamentos de uma forma geral. A questão é que nós temos que aprender com cada episódio emocional que sofremos, né, que vivemos, que vivenciamos nós individualmente, para ter as respostas emocionais que são apropriadas e consistentes. Se eu sinto uma emoção e não dou a ela a atenção devida, eu não guardo no meu cérebro, na minha mente, nenhum tipo de relato que me ajude a sair de um processo emocional numa situação futura. Então, à medida que eu tenho atenção, eu guardo esse episódio emocional, eu aprendo com ele e, portanto, eu sou capaz de sair de uma emoção facilmente numa próxima oportunidade. Percebam que até agora eu venho contando de como vem funcionando a nossa mente, como as emoções funcionam em nós, mas ainda assim é preciso ter essa atenção. Sem a atenção naquilo que vivenciamos no dia a dia, fica muito difícil fazer a gestão emocional. Para que eu faça uma gestão emocional eficiente, eu preciso ter o discernimento do comportamento emocional. Então, eu preciso pensar, isso que eu estou sentindo é verdadeiro? Qualquer das 7 emoções básicas é verdadeiro? É necessário? Vai agregar alguma coisa na minha vida? Se a resposta for não, então não abrace o evento que está acontecendo como seu. Se você entender que sim, que tem relevância, então preste mais atenção no que está acontecendo, observe todos os pontos possíveis desse evento e aprenda com ele. A única forma de fazer gestão emocional é aprendendo com o que acontece conosco no dia a dia, né? Paul Ekman, que é um grande estudioso, meditador, né, também junto com Alan Wallace, criaram, né, esse curso do CEB, que é Cultivando o Equilíbrio Emocional. Eles têm uma frase bastante interessante que eles dizem assim: cada emoção está relacionada a uma família de experiências do nosso cotidiano, né? Então, nós vamos considerar os acontecimentos de forma lúcida. Se isso tem tanta importância, se faz parte das minhas experiências, eu preciso considerar de uma forma lúcida. Quando eu coloco a lucidez na observação, automaticamente eu abandono o hábito de ver uma ameaça aonde não existe, né? Quais são as emoções que mais nos ameaçam, né? Segundo a nossa própria essência, né? Segundo o que aprendemos lá, está enraizado no nosso modelo mental, o medo e a raiva, né? É aquilo que nós sempre que sentimos vem carregado de um sentimento de ameaça, né? Mas se nós avaliarmos quais são os contextos que resultam dessas pseudo-ameaças, nós vamos poder registrar na nossa mente que nem tudo é contra nós, que nós é que estamos definindo que a tal situação, o tal evento, está relacionado a nós. Quando nós abraçamos isso, é que nos gera essa sensação de sofrimento, né? Eu posso definitivamente escolher quais são os eventos sobre os quais eu devo me engajar, né? Que efetivamente é algo direcionado a mim. E quais deles eu devo definitivamente deixar passar. Deixar passar é um grande desafio,
não é? Nós não somos preparados na vida para deixar passar as coisas. Quando as coisas acontecem, o nosso primeiro impulso é de ação. Talvez uma ação muito menos assertiva do que poderia ser, mas nós temos esse ímpeto e é isso que nós precisamos trabalhar para fazer a gestão emocional. Das 7 emoções básicas, nós temos a raiva. A raiva, ela nos ajuda num processo de luta, né, de remoção de obstáculos. Então, a raiva, que é tão vista como algo inferior e negativo, também tem uma conotação positiva. Eu acho que vocês também já devem ter vivenciado uma situação de que você chega num dado limite e você diz assim, me dá aqui, eu vou resolver isso, não é? Então, a raiva não necessariamente vem para nos desestabilizar. Às vezes, ela vem para nos gerar mais energia, né? Então, percebam que a gente já vai mudando aqui a visão que a gente tem das emoções. Outra emoção bastante importante é o medo. O medo cuida da nossa integridade física, cuida da nossa saúde mental, porque ele tenta nos sacar daquilo que estamos vivendo naquele momento. É como se eu tivesse uma válvula de escape para toda e qualquer ameaça, ok? Além da raiva e do medo, nós temos a tristeza. A tristeza existe para facilitar a nossa conexão com algo que é muito importante para nós, que normalmente está relacionado a uma perda ou alguma dor que estejamos vivenciando. Então, é uma emoção legítima de reconhecimento do que estamos vivendo. Se todas as emoções fossem tratadas como tratamos a tristeza, que arrastamos por vários dias, que ficamos relembrando por vários dias, muito provavelmente nós não teríamos problemas com as nossas emoções, porque nós colocamos na tristeza total atenção. É esse tipo de atenção que eu falo com vocês. Nós temos também a repulsa ou o nojo, né, que serve para nos livrar de algo que para nós é tido como venenoso ou perigoso. Então, também tem uma função importante. Temos também o desprezo, que sinaliza uma certa superioridade da qual devemos fugir, devemos abandonar, não é? A sensação do desprezo talvez seja a mais pobre das emoções, não é? É aquela que, quando sentimos, e sentimos, porque está no nosso DNA sentir, é algo do qual deveríamos rapidamente nos livrar, deveríamos abandonar. Mas também temos a 6ª emoção, que é a surpresa, né? Que foca a nossa atenção para identificar algo rapidamente. E da mesma forma que vemos rapidamente, ela se esvai rapidamente. Então, é como se ela nos trouxesse um grande balde de energia, mas esse balde vai sumir da nossa frente muito rapidamente. E, por fim, temos a alegria, né? Que é uma profunda conexão com aquele evento que está acontecendo, com as pessoas que estão relacionadas àquele evento. Todos nós sentimos as 7 emoções. Todos nós precisamos ficar atentos às emoções. As emoções em si são universais, mas elas são distintas. Elas têm experiências físicas e emocionais diferentes de uma para outra. Se nós parássemos para pensar, como é que nos sentimos quando temos raiva, quando estamos sentindo raiva? Algumas pessoas esquentam a bochecha, outras pessoas disparam o coração, outras pessoas tremem. Isso é uma reação física. E uma reação emocional pode ser o choro, né? A pessoa chora quando está com raiva, né? Então, vocês percebam que são emoções distintas, é uma fisiologia completamente distinta de uma para outra. Portanto, é totalmente perceptível, desde que nós coloquemos a atenção, né? O alvo da emoção é sempre irrestrito. Não há uma definição de aonde eu vou direcionar aquela emoção. Ele é irrestrito. Eu posso estar com raiva por uma situação X e começar a acomodar todos os demais eventos
nessa mesma raiva. É incontrolável, né? E as emoções em si possuem sempre um conjunto de gatilhos. E a nossa mente, esperta que é, nos avisa que algo está acontecendo, não é? E o que nós fazemos no dia a dia, no cotidiano, é não escutar. Nós praticamente eliminamos, né? Falamos, nós temos o anjinho, né? E aquele que não é anjinho. Então, as emoções, esse aviso dos gatilhos na nossa mente, é esse anjinho avisando: algo vai acontecer, algo está acontecendo. Preste atenção. Na maioria das vezes, nós passamos por cima desse aviso e aí cometemos as falhas na gestão das emoções. Todas as emoções possuem um gatilho, todas elas estão relacionadas a um evento e todas elas vão buscar informações numa base de dados. Todas elas. Essa base de dados é mental. Então, imaginem que nós sofremos cotidianamente os eventos. Várias coisas acontecem, profissionalmente, pessoalmente, tudo ao mesmo tempo e agora, não é? A nossa mente, muito rapidamente, vai buscar informações para saber como é que nós estamos hoje. Eu estou feliz, eu estou triste, eu estou irritada, eu estou muito, muito, muito cansada. Todas essas informações a mente vai buscar. E depois que ela encontrou qual é o nosso estado cotidiano, ela vai numa outra parte do cérebro e procura acontecimentos similares àquele que estamos vivenciando no momento, a este evento. A partir daí acontece o gatilho emocional. O gatilho, de novo, é a nossa gota d'água. Quando nós sofremos esse gatilho, nós temos um efeito que é físico e um efeito que é emocional. O efeito físico do medo pode ser também um disparar do coração, pode ser um tremor no corpo, não é? E o efeito emocional também pode ser a lágrima, pode ser um bloqueio para qualquer tipo de ação. Se eu estou com raiva, posso tremer o corpo, posso tremer a minha voz, posso rapidamente ganhar uma energia extra para defesa, não é? E a sensação emocional também vai diferenciando de pessoa para pessoa. A partir dessa sensação física e emocional é que eu dou passo adiante para uma ação construtiva ou para uma ação destrutiva. Se eu estou bem naquele dia, se eu já aprendi algumas informações sobre a gestão emocional, se a minha base de dados tem uma referência na qual eu tive uma boa ação para este tipo de evento, a minha reação tende a ser construtiva. Se não é, e aí é que está o quê da questão, eu parto para uma ação destrutiva e eu só vou perceber que eu errei momentos depois. E aí, como diriam as vovós, a Inês é morta, não é? Já errei, já magoei alguém, já fui ríspida, já exagerei, né, no processo de alegria, já provoquei alguém com a minha alegria extrema, já assustei outra pessoa com o meu medo, quer dizer, eu vou replicando aquilo que acontece, mas até aí já passou. Bom, só nos resta pensar, bom, errei, então o que eu posso fazer da próxima vez para que eu não erre novamente, né? E aí você começa a criar uma estratégia para que o seu cérebro registre que essa situação aconteceu, que desta vez você errou, mas que você pode agir diferente de uma próxima vez. Percebam? Então parece uma coisa demorada, não é? Mas é muito rápido. É muito, muito rápido. Aquela palavra mal dada, aquela resposta atravessada que damos, se vocês pararem para pensar, vocês vão ver que é muito rápido todo esse processo de um evento emocional. Não bastasse isso, nós temos uma outra situação mental que acontece depois de um evento, que nós chamamos de ruminação.
A ruminação é quando nós ficamos lembrando daquele evento e do nosso erro na condução daquele evento. E todas as vezes que nós nos lembramos, automaticamente o nosso corpo e a nossa emoção revive todo aquele acontecimento. Isso se chama ruminação. Então, cada vez que eu lembro desse evento e eu decido contar para a Fernanda, eu revivo todo este evento. Aí a Fernanda me diz o que ela pensa. E eu digo, Fernanda, realmente eu poderia ter agido de maneira diferente. Não bastando isso, eu encontro com a Sílvia e conto também para a Sílvia. E aí eu revivo no meu corpo e na minha mente todo aquele processo. Então, vocês percebam que, na prática, o que nós deveríamos fazer é: eu aprendi com o meu erro e o meu erro, a partir de agora, está esquecido. Eu só vou pensar na solução. Isso é o que faz com que a gente tenha um bom registro na nossa mente. Não é? Então, eu não devo pensar mais no erro, eu devo pensar na solução, que desta vez não foi aplicada, mas da próxima pode ser. Né? Então, isso quer dizer que quando eu me lembro de episódios emocionais que já passaram, o efeito da ruminação provoca em mim algo que é completamente negativo. Qual é a dica de ouro? Passou, passou. Não adianta mais lembrar. Não há necessidade de ficar lembrando aquilo que não foi salutar. Passou, esquece, né? As nossas avaliações tendem a ser automáticas, né? Essa agilidade mental é muito automática, mas isso tem vantagem e desvantagem, né? Às vezes, essa avaliação do gatilho é bem inapropriada, né? E às vezes, alguns gatilhos que nós aprendemos e sabemos que aquilo é uma gota d'água para nós, não são funcionais. Não é? Então, é preciso pensar sobre os acontecimentos, sobre os eventos, para que a gente aprenda. Aprenda com a própria experiência. Né? Não é possível eu conduzir este processo de uma forma que não seja automática, que seria uma forma consciente. Não. A ação é rápida, então eu aprendo e elimino. Né? Isso faz com que eu me livre de uma situação que eu chamo de período refratário, né? Que é o momento em que eu fico presa numa ideia e não adianta nem Sílvia, nem Fernanda, nem Denise virem me falar qual seria a melhor maneira, porque eu estou completamente fechada no meu pensamento, não é? Então é como se eu tivesse ficado cega. Essa cegueira também não é propícia para a nossa gestão das emoções. Então, a dica número 2 é: quando alguém te falar, escute. Pense sobre. Né? Deixe essa informação reverberar na sua mente. Porque isso vai lhe ajudar a registrar uma nova forma de agir numa próxima oportunidade. Né? Dentro do período refratário, se nós não sairmos dele, se nós ficarmos presos no nosso modelo mental, na nossa única forma de pensar, a chance de nós errarmos repetidamente cresce, né? E quando a minha falha é evidenciada, automaticamente o julgamento externo também vai gerar um peso nas minhas emoções. Então, a proposta é: aparte-se de tudo que é enraizado, né? É preciso abrir a mente para fazer gestão emocional. Hoje, nas organizações, nós vemos que ainda é ainda é um pouco fechado você agir com o coração, né? Mas você está tendo uma reação emocional, você precisa pensar com a cabeça, não é?
Mas o pensar com a cabeça apenas faz com que nós nos distanciemos das nossas próprias emoções. Então, nós vamos escondendo lá no fundinho da última gaveta as nossas emoções. E quando essa gaveta se abrir de tão cheia que vai estar, quando ela se romper, as ações não serão das melhores. Então, coração e mente caminham par em par, não é? Para que eu reconheça os impulsos das minhas emoções, eu preciso pensar com as duas vertentes, com o coração e com a cabeça. Aí sim, eu posso escolher quais são as emoções com as quais eu necessito me engajar e quais são as que eu vou eliminar do meu dia a dia. Bom, se nós pensarmos que as emoções são uma ferramenta que podem me levar à felicidade, eu tenho 2 pontos a pensar. A felicidade em si tem 2 causas. Uma delas é a hedônica. A hedônica está relacionada aos bens, ao dinheiro, ao trabalho, ao respeito que eu quero receber, né, nos lugares onde eu circulo. A perspectiva de mudança são as coisas que eu espero dos outros. Então, vocês percebam que as causas hedônicas da felicidade e da gestão emocional vêm do externo, daquilo que eu não tenho controle. E eu tenho um outro lado que é muito importante, que são as causas eudaimóicas, um nome rebuscado, né? Eudaimóicas, diferente do nosso cotidiano, mas estão relacionadas às emoções, ao controle, à gestão, à felicidade das conexões com as outras pessoas, do que é importante na minha vida, do que eu posso ofertar para as outras pessoas, das relações e dos laços que eu crio no meu cotidiano, da minha fé, das crenças que eu trago da minha família, das ações que eu realizo para os outros, né? Dos favorecimentos das relações que eu estabeleço. Então, enquanto as causas hedônicas vêm do externo, as causas eudaimóicas vêm do interno. Ora, Ana, mas eu tenho uma vida prática que eu preciso dar conta, ok. Então, eu não posso nem eliminar um lado e nem eliminar o outro. O que eu preciso encontrar é o equilíbrio entre o que vem do externo e o que tem relevância do interno. Se eu der conta de equilibrar as causas emocionais, automaticamente eu chego na equanimidade, que nada mais é do que eliminar o apego por um lado e a repulsa pelo outro. Nós tendemos a nos apegar àquilo que é bom, que é bonito, que é valioso, que é caro, expansivamente caro, aquilo que gera status, nos abraçamos. E com aquilo que não tem essa conotação? Aquilo que é difícil, aquilo que é triste, aquilo que é feio, a nossa tendência é gerar repulsa. Mas se eu busco a equanimidade, eu vou precisar conviver com os 2 lados. A nossa vida em si é um sobe e desce ininterrupto. A questão é, quando eu sou capaz de guardar as boas energias dos momentos bons para as baixas da minha vida, a tendência de eu controlar as minhas emoções cresce sobremaneira. Não é? Para eu permanecer equânime, eu tenho que abandonar os apegos e as rejeições e abraçar aquilo que se apresenta. Enxergar, observar, e aprender, conduzir e guardar na memória. Aí sim eu consigo fazer a gestão das minhas emoções e ser equânime. A equanimidade em si estabelece uma ressonância de empatia com todas as pessoas, com todos os seres não humanos, com todas as situações. E quando eu sou empática, eu posso migrar rapidamente para os estados de compaixão.
os estados de compaixão favorecem a gestão emocional, porque aquece o coração, não é? Todos os estados de compaixão, todas as vezes que eu sinto compaixão, e compaixão é um impulso de ajudar, eu renovo a qualidade das minhas emoções. Eu passo a dar atenção àquilo que realmente tem relevância, né? Percebam que ao longo aqui da nossa conversa eu venho dizendo eu, não é? Porque eu só posso gerir as minhas emoções. Eu não tenho qualquer controle sobre aquilo que é externo. Ok? Bom, esse é um tema extremamente extenso, daria para falar aqui por 1 hora, mas eu estou bem olhando o relógio e quero saber se alguém tem dúvida, se gostaria de fazer uma pergunta. Silvia já levantou a mão, fique à vontade, Silvia. Quando você falou em ruminar, quando, por exemplo, você falou, eu estou falando com a Denise sobre algum evento que aconteceu, que marcou de alguma forma, e eu até tive uma reação negativa, sei lá, um sentimento que não foi legal, né? Eu mesma não senti bem com aquele. Você falou, olha, o melhor é o que passou, passou. Mas quando a gente rumina e até a gente acaba falando para uma amiga, para alguém assim sobre aquilo, e a pessoa até dá um feedback para a gente também, ajuda a pensar, ajuda a você repensar até o teu sentimento. E é isso que eu queria entender, porque não dá para só deixar e não falar, entendeu? É isso que eu queria saber. Sim, nós ruminamos. Faz parte de nós a ruminação, porque nós temos o desejo de resolver. Nós temos a vontade de resolver e de nos livrar daquilo que nos faz sofrer. Mas a ruminação também tem um tempo limite. Eu não posso, daqui a um mês, voltar naquele momento e registrar no meu corpo e na minha mente aquele acontecimento. Eu não posso, daqui a 1 ano, lembrar daquele momento. Imagine que você teve uma situação com uma pessoa e você ficou muito irritada com aquela situação e você sentiu fisicamente aquilo. E quando você conta para alguém, você põe o mesmo ímpeto de raiva, ficou muito, muito brava para contar. E você está registrando. Lembre-se que todas as tuas ações estão sendo registradas na tua mente e no teu corpo. Então você está revivendo, está registrando pontos que não são salutares, mas você está. Mesmo que você esteja na busca de uma outra visão, de uma solução diferenciada, você está marcando em você. Aí daqui a 1 ano você cruza com essa pessoa, Silvia. O que acontece? Você vai reviver tudo de novo. E aí você volta a contar. E aí você fala, não, mas essa pessoa, no ano passado, me causou isso. E aí você volta a reviver. Então, nós vamos ruminar, mas nós precisamos estabelecer um limite saudável da ruminação. E a partir daí, esquece, deixa passar, né? Tem uma frase que diz, né? Você quer ser feliz ou você quer ter razão? Sempre a gente vai convencer de que temos razão, mas nós precisamos ser felizes. Então, é uma questão de escolha. Respondi? Muito bem. Perfeito. Claro, talvez eu usasse uma outra coisa que seria o perdão, né? Porque se você perdoa, você trabalha isso para perdoar a pessoa, mesmo que você se ache com a razão, você consegue falar, bom, deixa para lá, ela tem essas razões e com isso não dá para eu mexer, porque é o que ela acredita, né? E deixa para lá mesmo. Perfeito, claro. É isso. Claro. O perdão é uma boa saída para a gente esquecer. É uma boa saída, você tem toda a razão. Parabéns, Ana. Adorei sua palestra. Me fez
identificar várias coisas, né? Situações profissionais, situações familiares, situações onde a gente precisa ter um certo equilíbrio. E aqui, assim, nesta comissão, a gente procura, como diria, entender, né, a questão do papel da mulher, né, nesta mundo corporativo e tal. E como eu também já tive vários cargos, alguns de liderança de grandes equipes, várias coisas que você falou aqui me chamou a atenção, me remeteu a situações, como eu disse. Por exemplo, quando você fala sobre contornar, né? Às vezes você está naquele momento tão crítico do embate, ou simplesmente, do nada, a pessoa vem, uma pessoa que até você considera, às vezes, né? Trata bem e tem aquela reação explosiva com você. E eu falo assim, não, mas se eu estou no papel de liderança, eu tenho que manter, né, a liderança e, ao mesmo tempo, saber lidar, porque eu estou lidando com um ser humano. Então, muitas vezes, cria esses conflitos, né? De você ter que ter um posicionamento profissional e ter um relacionamento que, eu diria, às vezes a gente até percebe que o problema é da pessoa, não era meu. Eu não fiz nada para uma reação dessa. Mas é preciso manter a emoção, como você falou, às vezes a gente fica assim, ruminando, né? Nossa, por que aquela pessoa me tratou assim? Se eu estava... Não tinha um motivo que me remetesse a isso. Por exemplo, estou lembrando de situações, né? E até mesmo, já fui palestrante em outros eventos da Comissão da Mulher Economista e a gente discutiu isso, né? A questão da aceitação da mulher diante de uma comissão que, às vezes, tem a maioria masculina, né? Então, a gente também saber lidar, até porque o homem, não sei se você vai concordar comigo, né? Ele tem umas reações mais racionais, né? A mulher já é um pouco mais extrovertida, um pouco mais emotiva, até pelos nossos ciclos naturais de humor, né? Então, todas essas questões me remetem, né? Como ter, diante de uma reação abrupta, né? Ocupando um cargo de liderança ou de coordenação, ou mesmo simplesmente estando na frente de um cliente que, de repente, a casa cai, né? Então, isso é uma coisa, assim, a se aprender, né? E pelo que você falou, existem estratégias, né? Sim. Veja, nós somos mais emotivas mesmo. Faz parte da natureza feminina, né? Ser mais emotiva. Mas nós tendemos a ser mais assertivas quando observamos antes de reagir. E aí, como mulheres, né? Como tendo esse plus, eu digo que a gente tem um plus, né? Tem que ter alguma coisa muito boa, né? Eu digo que nós precisamos sair dessa posição de entre os homens, né? Ah, eu estou entre os homens, é um ambiente mais fechado, mais difícil. Na verdade, muitos ambientes são mais dificultosos, né, para as mulheres em si, mas nós precisamos ter em mente que nós precisamos ser protagonistas, né? E quando eu assumo essa posição de protagonismo, eu mudo em mim aquilo que precisa ser mudado, né? O ambiente talvez nunca vá mudar, mas a forma que eu vá me inserir, a minha maneira de agir, a maneira que eu vou escolher para me comunicar e a maneira que eu vou reagir diante desses eventos é uma escolha. Entende? Eu não posso mudar o externo, eu só posso mudar a mim. Eu não posso mudar uma pessoa, mas eu posso mudar a mim. Então, quando você recebe uma resposta ríspida, você pode escolher um outro momento e claramente dizer: agora nós não vamos conversar porque nós não temos as condições necessárias para um diálogo. E aí você escolhe um outro momento em que você esteja refeita
que o outro ou outra estejam refeitas, né, também, e aí você retoma o assunto. Né? Isso é gerenciar a própria emoção. Nós não conseguimos gerenciar a do outro, só a nossa. Então, traga esse protagonismo para si, né? Deixemos aqui dentro de nós. E aí, o que acontece no externo, nós vamos tratar eventualmente. Envolvendo também a nossa experiência, né? Sim. Nossa experiência. E eu tinha mais uma pergunta que eu ia te fazer, assim, para o sucesso da gestão emocional, o nível do autoconhecimento pessoal, ele interfere nessa solução? Sim. A gestão emocional também é uma forma de autoconhecimento, porque nós estamos tentando reconhecer em nós a forma que o nosso corpo e a nossa mente reagem. Então, é uma forma de autoconhecimento, sim. Terapias ajudam muito, né? Psicoterapias, atividades em que você precise colocar o seu foco, importantíssimo, ajuda muito. Quanto mais foco eu tenho, mais eu consigo ter a percepção de mim, né? Pode ser por meio de um trabalho manual, pode ser pelo uso de um instrumento, aprender um instrumento, um idioma, tudo isso protagoniza o nosso foco. E o foco começa inicialmente nas nossas próprias ações e na nossa forma de pensar. Então, sim, muito importante o autoconhecimento. Obrigado, obrigado. Muito, muito bom. Eu não anotei muito, viu, Ana? Não anotei muito, porque senão eu vou ficar remoendo, vou ficar ruminando, como você diz, e depois eu fico mais doido do que normalmente eu já sou. Então, eu guardei, mas é assim. Há 30 anos atrás, 1993, eu comecei a ser instrutor de um curso no Banco do Brasil. Eu era funcionário do Banco do Brasil e eu era instrutor de um curso chamado Administração do Fator Humano. Esse curso ele foi criado porque o Banco do Brasil resolveu diminuir as indicações diretas dos gerentes para os gerentes de equipe, porque os gerentes de agência praticamente sempre indicavam gerentes de equipe, e o Banco do Brasil entendeu que dessa forma haveria talentos que nunca seriam promovidos, que não estavam em agências em que os gerentes os indicavam. Então, foi criada a Bolsa de Gerentes. A nossa atividade como instrutor, éramos sempre 2 instrutores, era dar um curso de cerca de 40 a 80 horas, ou seja, 2 semanas, que envolvia dinâmicas e envolvia conhecimento. E a grande questão era o relacionamento, porque o que nós dizíamos para todos, e em particular para cada um, especialmente quando tínhamos que reprová-lo, ou seja, não deixá-lo entrar na bolsa de gerentes, nós dizíamos: olha, por todos os registros que existem, você é um excelente funcionário, você é um excelente escriturário, um excelente caixa, mas trabalhando sozinho. Se você mantiver o comportamento que você demonstrou durante estas 2 semanas conosco, de convivência conosco, numa equipe, você não vai conseguir gerenciar uma equipe, porque você não sabe separar aquilo que é emoção daquilo que é o trabalho, e você pode prejudicar demais o trabalho da equipe. E ontem mesmo, num curso que eu estou dando no Conselho Federal da oficina, eu dizia: no século XX, ainda se escolhiam funcionários pela capacidade técnica deles. De fato, ainda continuam pela capacidade técnica, mas mais do que isso, pela capacidade de trabalhar em equipe. Então, eu falei um monte de coisa, queria que você comentasse no mundo prático Sim. do mercado de trabalho. Total sentido, Pedro, total sentido. Nós ingressamos, né, no ambiente corporativo aberto, né? Não pensando numa pessoa que seja concursada, não isso, mas vamos pensar num ambiente aberto corporativo. Nós ingressamos pelo nosso conhecimento técnico, né? Pelo currículo que vem uma conversa posterior, e aí passamos pelo processo seletivo e somos contratados. Ok. A pessoa consegue saber como age a nossa emoção em nós
numa conversa? Não, né? Por isso ela nos direciona para um tipo de dinâmica, né? Em que ela quer ver como é que eu reajo a algumas situações. Participo de uma dinâmica e aí sou escolhida. Ótimo, né? Parece que eu tenho as condições necessárias. O tempo vai passando, vêm as dificuldades do cotidiano, tanto profissionais quanto pessoais, e aí começa a ficar muito perceptível que eu não dou conta, né, da minha ação como pessoa, né? Então eu digo também para os meus alunos o seguinte: preste muita atenção na forma como você age, porque o conhecimento te trouxe, mas a forma que você age te leva embora, não é? Então, sim, atualmente, se você olhasse equiparadamente currículos, formações, nós temos muitas variáveis que, assim, diferenciam um colaborador do outro, mas todos têm faculdade, todos têm uma pós-graduação, a grande maioria fala um, dois ou mais idiomas, né? Então, há uma equiparação, porque hoje isso é muito acessível, mas o comportamento é o que difere. Não é? O comportamento é o que faz com que hoje uma pessoa cresça ou saia da organização. Eu tenho vários mentorados, né, lideranças de organizações que deixaram a organização por conta do comportamento e vêm para a mentoria justamente para aprimorar, para aprender aquilo que não aprendeu. E onde é que nós começamos a aprender os nossos processos emocionais, Pedro? Quem foi que te ensinou logo de cara? Seus pais. Seus pais. É. Não, e os amigos, Então, né? O relacionamento que a gente, exato. o tipo de colaboração que a gente faz desde pequeno, não competitivo, etc, etc, você começa a perceber a importância dos outros, né? Sim. Essa percepção estendida dos outros, né, de pensar empaticamente, de agir compassivamente, de se comunicar de uma forma não violenta, de se relacionar bem com todas as pessoas, independente de como sejam, é o grande quê da questão hoje. Então, o conhecimento traz, né, conhecimento técnico, que chamamos de hard skills, trazem, mas as habilidades humanas, soft skills, tiram. Então, é um ponto importantíssimo para trabalharmos em nós as habilidades humanas, sem dúvida nenhuma. Sim. Normalmente as empresas te chamam, esse trabalho é realizado mais com as lideranças, tem um trabalho assim que é estendido para todo mundo. Quais são as suas principais demandas? Assim, te chamam para que tipo de situação? É uma coisa pontual, nosso clima está ruim, enfim, qual que é quais são as situações mais interessantes ou qual a principal demanda mesmo? Sim. As habilidades humanas são variadas, né? E cada um de nós está num nível. Alguns estão mais à frente, outros estão no caminho intermediário, alguns estão mais atrás, mas veja quantas habilidades humanas nós temos, né? Então, as empresas nos chamam para solucionar situações frequentes, né? Situações que estão se repetindo com lideranças, principalmente, porque a liderança é quem traz a equipe consigo, e a equipe se inspira na liderança. Então, o que a empresa quer é sanar a liderança antes que a equipe passe a agir igual, não é? Então, a demanda é variada. Tudo depende do problema que está acontecendo. E nas situações de mentoria são muito específicas. São pessoas que provavelmente não estão mais numa proposta de crescimento dentro da organização, mas são tecnicamente muito boas, mas as suas habilidades humanas estão muito, muito atrás. Então, é a última chance, né, que está sendo dada. Então, a empresa investe e normalmente a pessoa consegue, né, perceber os pontos que estão cegos, e aí nós vamos ensinando como trabalhar, como melhorar e construindo um projeto que ela possa aplicar no dia a dia, que se evidencie
as ações que ela está pretendendo mudar. Algumas empresas chamam para iniciar do básico, né? Olha, eu preciso que você trabalhe aqui as habilidades de comunicação para pessoas que estão ingressando na empresa, às vezes grupos de trainees, né? Que nunca tiveram contato, que se comunicam, né? Porque estão na vida, estão no mundo, mas não conhecem os conceitos, não sabem como aplicar os conceitos. Então, do mais diverso possível. Cada empresa tem uma necessidade diferente. E nós vamos modulando os conceitos de acordo com a necessidade de cada cliente. Nós não temos algo pronto, que a gente chama de prateleira, que eu digo, olha, então eu vou te dar isso. Então, nós nos reunimos com esses aprendizes, nós escutamos a empresa e só depois nós formulamos o conceito para poder ensinar. Esse é o nosso trabalho. A mentoria não, a mentoria é pessoa a pessoa, então a empresa traz a demanda, trazemos a demanda do mentorado, e aí por 10 sessões nós vamos desenvolvendo. É mais rápido, mas também é mais dolorido, não é? Porque a pessoa tem que lidar ali tete a tete conosco e não tem por onde fugir, entendeu? Mas é muito bom. Para nós, como educadores, né, nos enxergamos como educadores porque temos essa missão de nos transformar e quando nos transformamos, transformamos os outros, não é? Então, isso é uma missão, é um desejo, né, de realmente compartilhar algo, né, via a nossa empresa, mas que sabemos que ensinando alguém, o mundo tende a ser melhor. É um propósito. Tá. É E só isso. um complemento, pegando o gancho aí da Fernanda que falou das mulheres, dos homens. Tem mais homens, mulheres? A gente acho que os homens têm. A gente falou no começo que os homens têm um pouco mais de dificuldade de se abrir ou de falar, não, eu tenho um problema, deixa eu ir lá resolver. Tem isso, Mais assim, com homens? homens. Tem, tem. São mais Mais homens? homens. Mais homens. Mais homens. Mais homens, porque embora nós tenhamos essa educação primária em casa, né, do acolhimento de pai e de mãe, o homem, ele não por culpa, não por desejo, né, não porque não olhou, não é isso, é porque não está nele essa preocupação com os detalhes. E a gestão emocional é o detalhe, né? A comunicação bem feita é o detalhe. Então, tem alguns homens que são mais sensíveis, que aproveitaram, não é, Pedro? Tudo que os pais trouxeram, tudo que os relacionamentos, as pessoas que vieram e que se foram da nossa vida, né, ao longo de toda a nossa trajetória, ao menos até aqui, são pessoas mais sensíveis e que, portanto, né, recebem e guardam, registram na mente. Mas a maioria são os homens, sim. Eu posso contar nos dedos das duas mãos em todos esses anos quantas mulheres eu atendi. E as poucas que eu atendi foi praticamente por iniciativa própria, não foi nem a empresa que contratou, elas que deram o passo para fazer uma mentoria, por exemplo. Muito bem. Alguém? Fernanda? Não, só quero dar os parabéns novamente pela sua palestra. Ah, que bom. Eu fico muito feliz, adoro falar sobre esse tema, né? No convite foram os meus contatos, fiquem à vontade. Sempre que precisarem, eu estou à disposição. Foi muito bom conversar com vocês e ver que vocês têm um interesse, né, em aprender mais sobre isso. Em agosto teremos turma nova, depois eu comento com a Fernanda e a Fernanda multiplica para vocês, né, ou com a Denise que também. E estou à disposição sempre que precisar. Tá bom, muito obrigada. Bom, são 7h10. Se, né, ninguém tiver mais pergunta, mas também se alguém quiser depois, né, enviar perguntas, a gente repassa aqui para Ana. Estou fazendo alguns posts e marcando a página da Ana para todo mundo que quiser seguir e acompanhar, tá bom? Então, muito obrigada. Boa noite, Ana. Muito obrigada por tudo. Parabéns, viu? A gente ficou muito feliz que Obrigada. você tenha aceitado o convite. Fernanda, quer se despedir? Sim, desejar uma boa noite a todos. Foi um momento muito rico e com certeza que nos trouxe reflexões pessoais e profissionais, porque é muito importante também que a gente consiga se melhorar a cada dia, né? É uma missão social nossa também. E eu agradeço
pelo aprendizado. Venha mais vezes. Obrigada, Fernanda. Pedro? Muito obrigado, Ana, e a Comissão da Mulher, e a Denise também, por esse momento muito importante para nós. Saímos um pouco da economia, mas, na verdade, vamos descobrir que nada está fora da economia. Certa vez, como presidente do Sindicato dos Economistas, eu pedi a uma professora de dança que fosse falar sobre dança no programa que nós tínhamos na televisão. E tinha a ver com a economia. Então, tudo isso, de alguma forma, reflete no bem-estar das pessoas, reflete na produtividade delas, reflete naquilo que elas podem fazer. E se tivermos pessoas melhores, certamente teremos uma sociedade, uma economia melhor. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, gente. Boa noite.